seguir, porque Deus é misericordioso. Versículo 31 de Atos dos Apóstolos 16 vai dizer assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Serás salvo, tu e tua casa. Eu Então, creio. aqui Paulo está dizendo, em uma de suas missões, ele está dizendo para aquelas pessoas o seguinte, para aquela pessoa em específico, o carcereiro, ele está dizendo para o carcereiro o seguinte: não entre em pânico, não. Crê somente que este mesmo Jesus que causou esse terremoto aqui, porque a Bíblia diz que houve um terremoto ali, né? Teve um terremoto, os alicerces da cadeia se abalaram, as portas se escancararam e aquele homem já sacou a espada e disse: agora eu vou me matar antes que me aconteça algo pior. Mas existe algo pior do que se matar? Mas ele pensou isso. Não existe coisa pior do que a pessoa se tirar da própria vida. É a pior ofensa, é o pior tapa que um ser humano pode dar diante da face do Senhor, às vezes por causa de uma dificuldade, às vezes por causa de uma frustração, às vezes por causa de um problema, enfim. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós devemos ser fortes diante da necessidade. Como sendo forte, enfrentando tudo isso? Não, venha. Você pode ser forte chorando, você pode ser forte mesmo com medo, você só não pode ser forte no dia que você desistir de jogar a toalha, aí você não é mais forte. Mas enquanto você está chorando na presença de Deus, Deus está te vendo. Não tem importância, mas eu estou chorando. Não tem importância, você escolheu o lugar certo. Você tem que vir mais mesmo aqui na frente do Senhor Jesus e expor as suas dificuldades, expor as suas misérias espirituais, expor as suas vísceras, as suas entranhas, porque o Senhor é aquele que contempla. Aleluia. Ele sabe. Ele sabe do jeito que eu saí da minha casa hoje. Ele sabe do jeito que você saiu da sua casa. Nós aqui, neste encontro espiritual, nesta reunião, nesse trabalho, neste culto, não sei como você quer classificar isso, nós geralmente apertamos nossas mãos, nós nos abraçamos, nós sorrimos uns para os outros, né? Alguns mais íntimos, até beijamos a face um do outro, se bem que com esse problema do coronavírus, isso virou um artigo de luxo, infelizmente. Mas nós temos essa característica, servos de Deus geralmente são assim. E então a gente está aqui fazendo todas essas coisas, mas o nosso coraçãozinho lá no fundo, ninguém sabe como está, né? É só a gente dentro, é os nossos particulares. Mas nesta noite o Senhor é aquele que Ele vem derramar a sua misericórdia. Eu estava entrando por essas portas, irmãos, e eu cheguei, e o pastor Luciano já me convidou para vir aqui para frente. Eu estava ali e Deus foi me dando uma linha de pensamento. Eu preciso dizer para você que o Senhor Ele está contemplando corações amargurados nesta noite. Ele vai dar resposta para você. O culto está uma bênção, está maravilhoso. Eu estou querendo entrar aqui na palavra, mas eu preciso falar essas coisas, não vou me estender. Glória a Deus, aleluia. Mas existem particulares aqui que você trouxe. Você trouxe seu particular. E você está pensando assim: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que vai ficar isso? E o Senhor está dizendo nessa noite: não vai ficar, eu já estou resolvendo. Porque eu sou Deus. Você veio, eu não falei que você veio no lugar certo, você veio. Se você tivesse ido no amigo da esquina e conversado, exposto o seu problema, talvez ele ia dar um tapinha nas tuas costas e falar assim: é fogo, né, meu? Complicado, embaçado, humano. De vez em quando você vai mais, é só para você entender onde Deus quer chegar. Tem que falar uma linguagem mais popularesca, às vezes para a palavra entrar mesmo no ouvido e ficar gravada. Mas Jesus não te dá tapinha nas costas. O Senhor teu Deus não é Deus de tapinha nas costas. O Senhor teu Deus é Deus de solução. O Senhor teu Deus é Deus de resposta. Atos dos Apóstolos 16. Eu preciso entrar na palavra. Eu vou ser rápido. Eu dividi essa palavra
que a irmã Dulce me deu através do convite, em 3 vezes. Então nós vamos fazer essa palavra hoje em 3 vezes sem juros. Desculpa o trocadilho, porque tudo que a gente faz em 3 vezes sem juros também é barato, né, irmão? Hein, Deus? A gente paga em 3 vezes, a gente quase nem sente, depois quando vai ver já pagou. Então nós vamos hoje esmiuçar um pouco essa palavra em 3 vezes. Eu estou essa brincadeira, mas que é para a gente entender 3 estágios importantes dessa mensagem. Tem 3 estágios importantíssimos dessa mensagem que precisa entrar no nosso coração, que precisa entrar na nossa mente, para a gente poder se colocar de pé diante da situação e saber enfrentar. Porque quando eu vou enfrentar um problema, além de eu querer estar disposto a resolver o problema, eu preciso saber enfrentá-lo. Eu preciso desenvolver uma estratégia para enfrentar. De repente eu posso ser um homem muito forte e perder uma luta por uma pessoa bem mais fraca fisicamente do que eu, porque eu não me preparei, eu não usei uma técnica correta. Mas vamos entrar na palavra. Então essa primeira parte é quando Jesus entra. Eu vou chamar essa primeira parte de Jesus entra. Jesus entra onde? Jesus entra na situação. Então o versículo 17 diz assim, eu vou pular um pouco, porque essa lição ela trata da visão que Paulo teve em Troade, pregação em Filipos, conversão de Lídia e do carcereiro. Nós vamos nos ater apenas ao carcereiro para não nos estender, e a cura da pitonisa, que está um pouco mais para frente. Não. Então aqui no versículo 17 do capítulo 16 vai dizer assim: esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, não à mulher, ele disse para o Espírito que estava com aquela mulher, o Espírito de adivinhação. Ele disse assim: em nome de Jesus te mando que saia dela. E na mesma hora aquele espírito da adivinhação saiu. Então Jesus já tinha entrado. Aleluia. Já entrou, né? Porque onde Jesus entra não tem enganação. Onde Jesus entra não tem adivinhação. Eu já trabalhei com adivinhação quando eu estava desviado lá atrás. Se acerta uma, erra 10. Onde Jesus entra não tem esquema. Onde Jesus entra tem resposta. Estou falando que tem. Então ele chega e expulsa. Então ali Jesus já entrou em cena. Jesus já... A gente continua aí. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então essa é a segunda parte já, que eu estou sintetizando bem, para não tomar o horário dos irmãos. Essa segunda parte nós vamos chamar de providência. Perdão, vamos chamar de levante do inimigo. A providência vem depois, porque não tem que ter providência se o inimigo não se levantar, senão não tem graça, né, irmão? Você sabe que tem uma coisa engraçada? Eu já vou continuar aqui. As pessoas às vezes não creem em Deus. Tem gente que não crê. Você vira para o cara, você conversa com ele e tal, ele: não, esse negócio de crente aí não rola não, Deus. Esse negócio aí de tal, eu posso falar a verdade, cara. Esse negócio de Jesus aí, eu sou ateu. Mas acredita nos feitos do inimigo. Irmão, quer saber se Deus é real ou não? Olha para o que o inimigo está fazendo, porque não existe inimigo sem Deus. Não, ele não existe. O que ele faz é afrontar a Deus. E como que ele usa, que papel que ele faz na humanidade? Ele afronta os filhos de Deus, porque em Deus ele não pode tocar. Então ele se levanta contra o filho, ele se levanta contra a família, ele se levanta contra o crente propriamente dito. Então aqui o inimigo se levantou, e aqueles homens disseram o seguinte: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber e nem praticar. Primeiro o inimigo, entenda. Primeiro o inimigo, ele tentou com palavras doces.
Preste atenção. Ele primeiro tentou dissuadir a Paulo com palavras doces. São filhos do Deus Altíssimo, passa aí, eu vou com vocês. Você que bonitinho, vocês são tudo crente, eu sei que vocês são sal. E foi anulando para quê? Para não perder o que já possuía, que eram aquelas adivinhações que faziam, o inimigo reinava naquele lugar. Então, perdeu, porque Paulo pegou, passou um dia, passou 2 dias, Paulo foi lá e disse: sai em nome de Jesus dessa mulher. Aí saiu. Então a primeira batalha o inimigo já perdeu, anota aí. Já perdeu a primeira, mas aí o que ele faz? Ele entrou no resto do povo assim: cadê o nosso ganha-pão agora? Agora não tem mais adivinhação, como é que nós vamos fazer? Não, vamos pegar esses camaradas aí e vamos levantar um falso contra ele. Luiz, na Bíblia não está dizendo que tem que levantou falso, está sim, porque eles dizem assim: esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade. Mentira, eles eram cidadãos romanos também. Paulo de Tarso, Turquia era nacional turco, era a nacionalidade de Paulo era de nacionalidade romana, porque Roma já dominava Turquia também. Aliás, os romanos dominaram por 5 séculos a humanidade. E ali já levantaram e prenderam o Paulo e o Silas na prisão. Pronto, ali foi o segundo levante do inimigo. Então o primeiro foi através de doces palavras. Ele viu que não tinha gente, falou: agora eu vou para cima. E foi para cima. A Bíblia está dizendo aqui que eles foram açoitados, com suas vestes rasgadas, e foram presos. Por que presos? Por causa da palavra de Deus, por causa desse evangelho que você crê, por causa desse evangelho que você defende, por causa desse Jesus que você defende e que você diz amar. Por causa dele, Paulo foi para a prisão. Levante, providência, para ser rápido, porque na verdade a mensagem hoje ela vai pender para um outro canto, por isso que eu estou dando uma rápida passada aqui. Providência, eu falei que era dividido em 3 partes. Então primeiro Jesus entra, onde Jesus entra o diabo levanta. Então, presta atenção, quando você está tentando agradar a Deus, quando você está servindo a Deus, quando você vem para a casa de Deus com todo prazer e alegria, saiba que o inimigo está se levantando. A cidade de Troade, ela fica no noroeste da Turquia. Foi por isso que eu estou revelando a identidade de Paulo, a nacionalidade, melhor dizendo. Não estou aqui para ficar filosofando sobre nacionalidade desse ou daquele, mas é importante porque Paulo, na verdade, ele estava, sabe aonde? Paulo estava nada mais, nada menos do que em casa, se você entende o trocadilho. Ele não estava longe. Paulo não estava numa nação da Europa desconhecida. Paulo estava pregando para o próprio povo dele. Não diretamente, mas era vizinho, Turquia. Paulo era daquela nacionalidade. E nem por isso ele foi bem recebido, nem por isso ele foi bem aceito. Muitas vezes você vem para a casa de Deus, muitas vezes você vem, mas o levante acontece justamente dentro da tua casa. É lá que acontece o problema, é lá que se levanta o parente contra você, é lá que se levanta às vezes até o filho, levanta-se a filha, levanta-se a mulher, porque servir a Deus, irmão, é assim. Mas tente com ânimo, porque o Senhor é aquele que te dá a vitória. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Deus, aleluia. Aí depois vem isso. De repente, sobreveio um grande terremoto, e as pessoas das cadeias. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Quer dizer, presta atenção. Apanhou? Rasgaram as roupas dos caras, apanharam com vara. Irmão, tem umas. Quando eu era menino que eu fazia arte, minha mãe e meu pai pegavam umas varas. Irmão, vara de marmelo. Você molha a roupa. Molha, faz xixi na roupa. Faz xixi na roupa, todo mundo faz xixi. Esses homens apanharam e depois foram para o cárcere. E lá no cárcere, quer dizer então que você foi ofendido, que você disseram que você era uma coisa que você não era, você veio no nome de Deus, disseram que você era outra coisa, você foi preso por causa desse evangelho, vai anotando, você apanhou por causa desse evangelho, e aí sabe o que você faz? Você canta. Eita Jesus, isso é forte.
Você canta, é cantando. Você cantou hoje, você veio chateado para a casa de Deus, veio com problema, veio, eu sei que você veio, mas você cantou, cantei. Então saiba de uma coisa, as cadeias vão cair, irmão, porque onde há louvor, há resposta de Deus. Onde há louvor com o coração aberto. Paulo e Silas, eles cantaram, Miriam. Você pensa que eles cantaram alegre, que nem nós cantamos aqui hoje? Hoje foi um prazer. Quando eu disse que é um prazer vir aqui, é porque é mesmo, é uma alegria rever os irmãos tocando. Quando não é o Luciano, é a Jennifer na bateria, o Juan na guitarra, é uma bênção. Os irmãos cantam, não falta talento. Tem o Donato aqui, tem o nosso irmão que está sentado atrás, que eu sempre esqueço o nome. Beto, tem nosso irmão, tem o Sérgio com essa voz abençoada, tem o nosso querido irmão aqui, glória a Deus, o Alcide. Saudade que eu estava do Alcide. Olha quanta bênção, então prazer. Mas Paulo e Silas, olha, você veio aqui preocupado com o seu problema lá, presta atenção nisso. Você veio preocupado com a sua necessidade, mas Paulo e Silas, eles foram para lá na prisão e foram açoitados. Você não foi açoitado, porque eu estou no controle da tua vida. Na verdade, queriam cerrar você mesmo, para você parar de servir a mim, para você parar. A ideia, irmão, é você parar de servir a Deus. Você está entendendo agora? É você deixar de ser crente. Só falta derrubar você. Se eu derrubar você, já era. Game over, fim de jogo. Então, irmão, não para. Continua, porque é através do teu louvor que Deus vai dar vitória para você. Eu falei que essa palavra ia sair um pouquinho fora, mas não é muita coisa que eu já vou entregar. Mateus 10:34, que está escrito, tem como colocar aí, Miriam, rapidinho, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Dia desse, eu falei para os irmãos, parece que foi para o Felipe, não foi nem para o Luciano. Lá quinta-feira eu vou dar uns glória lá com vocês. Não vi. De família, ele tem que falar de família. O irmão Luiz está pregando aqui, cadê a família dele? A família do irmão Luiz está na mão de Deus, porque eu tenho apresentado. Eu não falei, a gente vem com um sorrisinho aqui, mas a alma está chorando. Então vem com a alma chorando, porque quem dá a resposta para as coisas da tua vida, para os seus particulares, é o Senhor teu Deus, não sou eu. Aí eu estava lá, quinta-feira eu vou para a igreja, eu vou esperar minha filha chegar com o carro, está garoando, já tinha chegado do serviço, e eu vou lá dar uns glórias para os irmãos, e nada da Carol chegar. Aquela chuva, tinha chovido bastante, mas aqui na minha região não choveu muito, mas por outro lado caiu muito, por alguns lados aí. E a minha filha havia dito que, pai, eu vou pegar teu carro aí nos dias aí, eu vou fazer umas entregas no Mercado Livre. Sabe essas compras no Mercado Livre? Você vai pegar um lote de compras e você vai entregar. Ela tinha falado isso e o coração apertou um pouco, sabe? É que tem a ver com família, por isso que eu vou dar esse breve testemunho. E o primeiro dia o coração ficou meio apertado. Eu falei, se eu falar alguma coisa, vai falar que eu estou negando o carro, que eu não vou levar carro, meu carro é tão bonito, vai ver o mais bonito da calçada é o meu, você vai identificar ele logo, vai lá. Um olhinho lá todo desbotado, vai lá ver meu carrão que eu tenho. Eu não ligo para isso, mas aí, se eu falar alguma coisa, vai falar que eu não estou querendo jogar areia na farofa. Porque o pai é assim, né? O pai, quando ele agrada o filho, o meu paizão. Mas quando o pai vai lá e chega o filho, não é assim. Dessa maneira, seu. Ou não é? É lógico que é. É assim. Esse é meu pai. A filha, mas não vai. Dessa maneira. É verdade. Olha o bico. Aí, Luciano, eu estava lá, falei, meu Deus, foi o primeiro dia, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho o hábito de fazer assim, a pessoa vira as costas para mim. Tem muitos que quando a gente vira as costas, roga a maldição. Não, eu rogo o pessoal, Senhor, acompanha meu filho, acompanha minha filha, acompanha teu sangue, Senhor, livra de todo mal. De verdade, estou falando sério, irmão. Aí foi o primeiro dia. Fiz umas entregas. Chega o segundo dia, fiz umas entregas. Fui para correr, tá bom. Amanhã eu vou para Guarulhos. Ela saiu de novo, eu tinha dentista na quinta-feira. Eu estava até planejando vir mesmo, eu nem trabalhei, eu folguei, eu troquei uma folga lá no serviço. E eu estou lá, minha filha saiu e me deu uma angústia. Eu vi ela sair na garagem, me deu uma angústia, Miriam. Eu falei, meu Deus, misericórdia, vai
acompanhei minha filha. As horas foram passando, eu fui no dentista, voltei no dentista, arrumei minhas coisas, cuidei do meu cachorro, me arrumei e tal. Eu falei, daqui a pouco eu vou para a igreja, a Carol chega e nada até ela chegar. E não chegava. Daqui a pouco a minha outra filha, vou ter que buscar a Carol. Como buscar a Carol? Não, o carro atolou lá em Guarulhos, ela foi fazer uma entrega, tá tudo atolado, cheio de lama lá, tem uns homens ajudando, não sei o que, estou indo por Luiz Paulo lá, meu outro filho, para ajudar. E aí antes porém, eu pulei uma parte desse testemunho, mesmo com o coração apertado e querendo dizer não para minha filha, Deus já sabia da situação, falou, fica quieto. E eu, no primeiro dia, Deus, fica quieto, eu vou ensinar. O pai ensinando faz bico, né? Mas quando Deus ensina, não tem biquinho, não. Fica quieto, Luiz, deixa que eu vou ensinar. Eu ensino, fica quieto. Terceiro dia, e o pai que fez? Senhor, tem misericórdia, porque o pai que ama, ele é assim. Você é pai, tem pai, levanta a mão. Tem pai aí? Tem algum pai aí? Tem mãe? Tem filho? Tem. É uma moeda de duas faces. Família é isso aí. Às vezes o filho te magoa, às vezes o marido te magoa, às vezes o companheiro magoou, mas é a família. Então, entrega na mão de Deus, porque eu já vou ler Mateus 34. Não cuideis que vim trazer a paz na terra, mas vim trazer a espada. Que tem a ver isso, Luiz? Se você continuar essa lição, você vai ver Jesus dizendo assim: mas todo aquele que ama mais a família do que a mim não é digno de mim. Jesus está dizendo o seguinte para você, ele está tentando te explicar o seguinte: se você amar mais a sua família do que a mim, você vai se desenganar, você vai chorar. Se você amar mais o seu marido do que a mim, você corre o risco de sofrer um desengano. Se você amar mais seu filho do que a mim, Jesus, você também corre o risco dele te abandonar, às vezes até na tua velhice. Tem filho que abandona o pai ou não tem? Então Jesus está certo. Então Jesus não exagerou não. Mas Jesus falou, eu vim trazer a espada e não a paz. Como assim? Jesus veio colocar a guerra? Não, mas por causa do meu nome vão se levantar contra você. Por causa do meu nome, do meu evangelho vão te odiar. Por causa do meu evangelho vão se levantar vão tentar contra a sua vida. Vai ser bênção, eu vou dar resposta, eu vou dar livramento, eu vou dar ganho de causa para você, mas tenha bom ânimo, porque vai ter luta. Foi por isso que eu disse: não existe inimigo sem Deus e vice-versa. Tem que ter, porque Deus é o teu irmão. O teu Deus, ele é mais poderoso do que essa situação que você está vivendo. O seu Deus, ele é mais poderoso do que qualquer situação que advir ainda na sua vida. Foi por isso que eu entrei aqui, só para concluir o raciocínio. Porque algumas pessoas pregam aí fora, né, um evangelho corrompido, um evangelho dizendo que é só bênção, que é só bênção, que é só vitória, não tem luta. O evangelho de algumas pessoas não tem mais luta, Juan, não tem mais batalha, é só bênção, é só dinheiro, é só vitória. Se fosse assim, estava bom, né? Da prosperidade, né? E você sabe ao que está atrelado, o irmão Donato, a teologia da prosperidade? Justamente a renúncia de Deus. Você sabe por quê? É mesmo. Porque as pessoas que defendem isso, elas já não acreditam mais na vida de Cristo. Por que você construiu esse paraíso? Deixa eu te falar aqui, irmão. Sabe por que eu construo um paraíso aqui, um paraíso bíblico? Porque eu nem acredito que Jesus vai voltar. Porque se eu acreditasse que Jesus ia voltar, eu não construía paraíso aqui não. Eu ia construir, sabe o quê? Eu ia ficar quieto, me contentar com o meu uninho lá. Se Deus me der um carro melhor amanhã, Deus, se não der, tá bom. Se quebrar, eu vou de ônibus. Aleluia! Agora, não faça isso. Você sabe por que eu estou entrando nessa parte? Eu já vou entregar o microfone. Porque muitos de nós, infelizmente, nós estamos acreditando num monte de palavras que a gente ouve por aí, e a gente enche de esperança no coração, a gente se enche de emoção, mas só fica naquilo, não acontece mais nada. As coisas precisam acontecer. Hoje você entrou aqui, você entrou com uma causa, você entrou com uma necessidade, e a tua vitória não está em nada. A sua vitória está na resposta que Deus vai te dar quando você sair daqui. Você precisa da resposta. Jesus, ele viu a situação de Paulo e Silas, mas ele deu a vitória. E o carcereiro, quando viu, falou: agora já era. Não se tira a sua própria vida
vida não. Crê em apenas em ti, tu e tua casa será salvo. Crê em Deus somente, tu e tua casa será salvo. Ou seja, você está aqui sozinho. Eu vim pregar sozinho, eu gostaria que meus filhos tivessem, mas através de você as coisas mudam lá na sua casa. Através de você, não desista, irmão. O inimigo ele faz isso, que ele quer que você pula fora do barco, ele quer que você larga, ele quer que você joga a toalha. Não desiste, não, continua, porque a resposta vem de Deus. Deus manda dizer isso nessa noite. Não adianta eu me estender mais aqui, são 9h15 já. Eu poderia até espichar mais alguma coisa, mas eu não vou dizer o que Deus não manda. Eu preciso dizer o que Deus me manda dizer para você. Às vezes a gente consegue arrancar através de uma pregação tanto glória, tanto reteté, mas não é essa a intenção. A intenção é arrancar consciência das mentes. Eu preciso ser um servo de Deus consciente. Eu preciso ser um servo de Deus pé no chão, saber onde eu estou pisando, saber quando eu for pisar um terreno, eu preciso saber pisar nesse terreno. Aí foram lá, resgataram minha filha, trouxeram, ela estava nervosa. Eu pedi para chamar o Luiz Paulo, porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia dirigir. Eu falei assim: minha filha, com todo amor e carinho, com todo amor, porque eu amo meus filhos de verdade, eu disse: minha filha, logo quando você começou, o pai não sentiu de você fazer esse trabalho, e a sua mãe também não. E eu tentei falar uma vez, tentei duas, e Deus me falou: fica quieto. E eu me calei, mas não era para você ir. E eu só não te falei nada porque Deus não permitiu falar, que era para você ver com os seus próprios olhos, porque se eu falasse você ia ficar chateada comigo por causa de casa. Ela falou: é verdade, pai, é verdade mesmo, eu ia ficar chateada assim, eu já estava meio cismada com você. Se você falasse qualquer coisa, eu ia ter certeza. Eu falei: pois é, foi por isso que Deus mandou ficar calado, que era para você ir ver. Vem e contempla o que você pretende viver. Por quê? Porque muitas vezes eu planejo coisa, irmão, eu estou planejando um monte de coisa, irmã Dulce, mas a realidade lá fora é outra. E se eu interferisse? Eu não fui por causa do meu pai não deu certo, meu pai não, mas então foi. Deu ruim, mas o Senhor deu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a tua família nas mãos de Deus. Deixa aquilo que você não consegue resolver, aquilo que você não consegue controlar, coloca na mão de Deus. É para isso que você é crente, irmão, não é para resolver, não existe crente super-homem, não. Coloca na mão dele. Jesus está resolvendo, ele diz: deixa tudo nas minhas mãos, e o resto é comigo, meu amigo. Continua louvando o meu nome, continua engrandecendo o meu nome, porque eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos exércitos. Como que você quer chamar ele? Quando a gente louva a Deus, a gente fala tanta coisa bonita dele, né? No louvor, né? Ai, Jesus, Senhor dos senhores. Ué, então se ele é tudo isso, creia que ele é isso na tua vida, e não apenas cante. Paulo e Silas cantaram naquela noite, à meia-noite, porque eles sabiam o que eles estavam dizendo. Eles sabiam, apanhamos, levamos surra, disseram que a gente não era nem romano, é por isso que nós está preso, porque lá na frente ele vai dizer: não, você não vai dispensar nós assim não, meu amigo. Agora nós vamos voltar lá, porque vocês vai fazer a gente sair vazado que nem os ratinhos. Você falou que nós era qualquer um, nós temos cidadania romana, eu não vou sair daqui assim. Aí os magistrados, desculpa aí, meu irmão, não pode, por favor, senão isso vai ficar complicado. Mas Paulo requereu o que era dele, Jesus vai requerer o que é teu. O que é seu é seu, não vai ter vergonha não, viu? Paulo ia sair, se Paulo obedecesse, ele ia sair com o rabinho entre as pernas, como se tivesse errado o tempo todo. Não, eu estava certo, eu vim trazer um evangelho genuíno aqui, eu vim falar do Deus Todo-Poderoso, e no entanto, bateram em nós, agora vai fazer a gente sair a francesa? Não, nós não vamos sair a francesa na prova, vem cá. Vai lá e fala para o magistrado que jogou nós aqui no cárcere, que nós queremos uma retratação. Nós queremos uma retratação. Sabe o que é retratação? Me desculpa, viu? Eu estava enganado, viu? Aquele dia que eu falei aqui, eu estava enganado ao teu respeito. Você me perdoa? Tá bom.
Agora. Jesus não vai deixar você envergonhado, não. Jesus vai dar resposta e as pessoas ainda vão se retratar com você. Porque esse mesmo evangelho que você serve, aquele que hoje se levanta contra você, pode vir servir amanhã. E Jesus quer uma coisa só. Jesus é um Deus só, é um Deus sobre todas as pessoas. Basta que a gente o aceite, creia e confie nele. Então essa palavra hoje aqui, ela vem falar de confiança, para você crer, para você confiar em Deus. Está difícil, é complicado, tem dia que dá vontade de jogar toalha, desistir, é assim mesmo. A vida do irmão Luiz não é diferente, não é, mas tenha bom ânimo, porque o Senhor é aquele que tem a resposta para mim e para a tua vida, amém? Que Deus possa nos abençoar. Quero agradecer mais uma vez o convite essa noite, né? É um tema que fala de família, é muito importante. A família é o bem maior que Deus pode conceder a um ser humano, possuir a família. Mas é uma coisa trabalhosa de se lidar. As grandes bênçãos dá trabalho para manter. As grandes coisas dessa vida dão trabalho para manter, né? Se eu tiver uma grande mansão, eu vou ter mais trabalho do que eu teria se uma casa pequena, porque eu vou precisar de empregados, vou precisar de cuidar dos meus carros, vai cuidar da minha piscina, vai cuidar das minhas roupas. Quantos empregados eu não vou ter que ter? Então eu dou mais bênçãos, Deus me dá mais responsabilidade, eu tenho. Não existe bênção sem responsabilidade, não existe vitória sem luta, não existe vitória sem batalha. Uma guerra é feita por batalhas, ganha-se umas, perde-se outras, quando não tem o Deus que você tem. Agora, quando você tem o Deus que você tem, que você serve, você vence as batalhas, amém? Que Deus abençoe, louvado seja Deus, e que as palmas louvem ao Senhor.